Oi, tudo bom? Tá na moda, né? Vou falar também. Fazer o que, né? Bom, vamos na moda. É o seguinte, cara. Assim, sobre o negócio da misantropia, tá? Eu não recebi, alguns colegas do LinkedIn receberam. Passou na rede social o tempo todo, vira moda, tá? Cara, vamos analisar primeiro. Vamos ser sérios e críticos com determinadas coisas, tá? Então vamos lá, ó. Misantropia. Significado. Então, a rede tá lenta hoje, cara. Aversão, desconfiança, repulsa, desprezo pela humanidade e comportamento humano. Tá aqui, ó. Porque eu não tô mentindo, né? Tá aqui, ó. Sentem-se desconfortáveis e irritados com a convivência e sociedade em geral. Evitam o contato social. Eu sou um pouco misântropo, tá? Porque eu evito contato social. Por quê? Porque pra mim é muito difícil. Por que pra mim é muito difícil? Porque eu tenho essa sensibilidade. E as pessoas hoje em dia estão muito complicadas. A gente está numa fase muito difícil da vida, tá? A gente é assim, eu vou colocar umas coisas políticas, aí você acredita se você quiser, tá? Beleza? É o seguinte, depois que veio o pessoal dessa esquerda que vem aí, a gente pode notar que a gente está tendo mudanças de comportamento. E essas mudanças de comportamento, elas trazem confusão, tá? E aí eu vejo que existem pessoas que gostam de incentivar essa confusão, tanto por um lado como pelo outro. Beleza? E isso é uma questão política que eu, pelo menos na minha visão, acho que as pessoas gostam, alguém por trás ali gosta de criar essa confusão, tá? Alguém está ganhando com essa confusão, ok? Quem é? Não sei, os Illuminati? Não sei, o pessoal da Europa? Não sei. Uma vez eu vi um vídeo assim do Olavo de Carvalho. Eu já vi o Olavo de Carvalho. Algum problema? E ele falava o seguinte, cara, que existem sim determinadas agências, grupos de pessoas, principalmente de esquerda, segundo ele, mas também existiam grupos de pessoas de reinado, nobreza, etc. tal, que não gosta muito do nosso estilo de vida, do estilo de vida do americano, ou seja, onde há uma democracia e governos. Assim, não cita fonte, não sei quem que é, só citava, por exemplo, tem gente que aproveita muito disso, que são famílias riquíssimas que enriqueceram no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, existe todo um plano arquitetado, segundo eles, tá? E aí tem todo esse histórico, né? Cara, se você parar para analisar de um jeito bem frio, você vai notar que existe alguma coisa por trás, sim, mas isso não tem nada a ver com o governo brasileiro nosso direto, tá? Eu acho que é uma coisa que está além. Então, eu não sei quem que é. Sinceramente, não sei quem são as pessoas. Pode ser coincidência? Pode. Isso está afetando a psique das pessoas? Muito, cara, muito. Está afetando demais. Demais. As pessoas não estão percebendo as mudanças que estão acontecendo. A gente está tendo mudanças no nosso comportamento e mudanças que estão num ritmo assim frenético. A gente nota assim, eu mesmo eu tenho amigos que ficam falando não que a violência contra a mulher está acabando, os homens estão querendo matar as mulheres. Tem uma senhora mesmo que é falando esse tipo de coisa, que falava, não, calma, não é assim. Eu falo, deixa eu tirar uma dúvida com a senhora. Os seus netos fazem isso? Não. Quantas pessoas que os seus filhos, seus netos têm esse tipo de... conhecem pessoas que fazem isso? Nenhum. Eu também não conheço. Entendeu? Então,
São fatos isolados, né? Não estou dizendo que é um só. Pelo menos eu não tenho dados estatísticos, isso tudo na minha opinião. Você acredita se você quiser. É uma questão de você chegar, parar e organizar e não ir na onda de mídia. Porque a mídia mostra aquilo que ela quer. E aí você acha que em todo lugar é assim. Em todo lugar acontece isso. E isso vai ajudando, mas isso deixa nervoso. A internet deixa a gente nervoso. Se você parar para analisar, cara, o YouTube quando recomenda alguns vídeos, o Facebook quando recomenda vídeos também, ele vai recomendando os vídeos pra você ficar maluco, cara. É o cara que matou o ciclano. Época de eleição, então, putz, cara. É o ciclano que invadiu a USP, que começa a derrubar os cartazes, deixa a molecada lá maluca. Para quê? Para ganhar voto. E aí você tem o outro lado que vai não sei aonde provocar o pessoal que é de direita para mostrar que eles também são malucos. Para quê? Para ganhar voto. E aí você olha, não, esse cara, aí o cara que é de um lado, ele fica maluco com isso, né? Do lado, né, o vítima dele. O outro lado que torce pelo outro lado e vê o cara falando, não, também é vítima, ele também fica doido. Então, cara, a gente está passando por uma pressão social que é muito grande. E assim, eu acho que eu já até comentei, a gente está num embate entre bem e mal, entre ordem e desordem. E a Bíblia mesmo disse, orai e vigiai. Então a gente tem que vigiar até nesse sentido, entendeu? Oh, por que você fica falando de Bíblia? Porque o único livro que fica falando esse tipo de coisa é isso, tá? Eu não conheço nenhum outro livro que fala, olha, pega leve, que as coisas não são bem assim. Eu não conheço nenhum outro, tá? Porque também a nossa religião base é cristã, beleza? Então, assim, a gente tá num momento muito difícil, cara. Tá muito complicado. O pessoal também às vezes tenta explicar através de espiritismo que as mudanças acontecem assim e que as pessoas vão morrer e quando elas morrerem, os não eleitos vão para Quiron, eles vão virar macaco e Neandertal. Lembrando que o Neandertal, ele era um ser tão equivalente quanto o ser humano e ele não deixou de existir, ele está no DNA humano numa média de 2%. Entendeu? Então, vamos dar uma maneirada, cara. E assim, o ser humano tem a mania de querer odiar o ser humano. A gente tem esse problema muito sério. Esses filmes aí dos anos 80, 90, meio que incentivam isso daí também. Entendeu? Eu me lembro disso daí, cara, numa boa, velho. Tô com 50 anos. Você acha que eu não vi os filmes? É só você ver os filmes dos anos 90 aí. Vai ver as ficções dos anos 90 aí, você vai ver que é tudo a mesma coisa. Vai indo até chegar o agora. Entendeu? Você vai ver que assim, tem uma coisa que a pessoa tem que observar, que é a exponencial. Para quem não sabe, exponencial, vou ter que fazer. Exponencial basicamente é o seguinte, é um evento que acontece na natureza, e esse evento que acontece na natureza, nas formas da vida, etc, tal, ele acontece da seguinte forma, tá? Ele é pouquinho, né? Ele vai crescendo e aí, cara, vai chegar num ponto em que esse crescimento vai ser muito grande. Ele vai fazer isso aqui, rum, tá? Até dar um determinado limite, depois ele cai, né? Ele cai assim, entendeu? Isso parece que é um comportamento matemático, mas esse tipo de comportamento acontece em absolutamente tudo, tanto na esfera social, na natureza e por aí vai. E a gente está num momento crítico, entendeu? E isso realmente gera uma tristeza, gera um desconforto, e a gente tem que ficar preparado para isso, porque eu até falei, uma vez eu acho que eu coloquei nos vídeos aí, a tentação não é você chegar, sair do corpo e ver o demônio, né, falando merda pra você, e aí você não ligar e você venceu. Isso não é tentação, cara. Se você tá vendo o capeta sem vergonha, e você sabe que é o capeta, então fala, não quero. Agora, a tentação mesmo, você tá vivendo aqui, né? Aí você tá encontrando uma pessoa, essa pessoa começa a fazer os assédios, umas fofocas, fazer isso, aquilo, a mídia fica fazendo isso, a novela fica fazendo aquilo, o mercado de trabalho também fica te ajudando para uma série de coisas. Isso é tentação, entendeu? Então essa guerra espiritual não tá lá,
Ela tá aqui, porque aqui você tá, né? Você tá alegre, você tá junto a esse corpo físico, com o seu espiritual fica aqui, ó, fica desse jeito, entendeu? Quando você sai, você é outra pessoa, tá, cara? Quando você volta, você tem que, assim, aguentar as torturas desse corpo físico aqui, porque ele precisa de comida, ele precisa de emoção, ele precisa disso, precisa daquilo. Então é tentação, orar e vigiar, entendeu? E aí a pessoa fala de misantropia. É agito. Isso aí basicamente é o seguinte, cara. Alguém entrou no computador do governo, tá? Não sei se foi de forma terceira, não sei se alguém tinha senha, se alguém viu a falha, o que foi. E aí, ou algum terceiro pagaram para o cara colocar uma mensagem, um programinha de computador. Eu sou da TI, eu sei como é que funciona. Alguém pode ter colocado isso e aí dispara essas mensagens aí, entendeu? E aí o pessoal fica agitado. Ou algum funcionário foi lá e falou, vou colocar esse negócio aqui, se dá, então. Entendeu? Tem gente, ó, vamos falar de informática. Tem gente que faz o seguinte: ele chega, ele aproveita a brecha de algum colega, ele entra na máquina do colega, ele sabe, né? O colega foi almoçar, foi no banheiro, viu que estava aberto, ele aproveita, entra, sabe onde entrar, utiliza a senha, a máquina da pessoa, vai lá, faz uma besteira e depois tchau, acabou. Aí se der algum baque, fala, olha, foi na tua máquina, tá? Entendeu? Tem isso também. A gente não sabe o que aconteceu, entendeu? E assim, você acha mesmo que o ET vai mandar uma mensagem como essa de invasão para acabar com a humanidade? Se você fosse acabar com uma pessoa, você vai avisar? Não, né? Não, né? Então é a mesma coisa, cara. Tá? Então a gente tem que, ó, entender, ver o que acontece, ter uma calma um pouco maior, entendeu? Porque vai lá, você vai cair em tentação, o seu vizinho cair em tentação, misantropia, entendeu? E aí acaba fazendo uma besteira. Se liga, a vida não é assim, cara, entendeu? Na boa, a gente está passando por uma fase muito complicada, tá foda, na boa, tá foda. Tá? Os grandes centros também não dá. A nossa cultura também ela é muito complicada. É uma cultura muito voltada à inveja, entendeu? Por problemas sociais seríssimos. Entendeu? A gente tem um histórico que não é muito positivo, tá? Então a gente tem que ter um pouco de compreensão. Não é para ser bundão, é compreensão. E como é que eu vou dizer? Nas questões espirituais e energéticas, assim, orar e vigiar, não cair em tentação e saiba identificar o que acontece dentro e fora de você, porque você não seja uma vítima, entendeu? Ou um algoz vítima de alguma coisa que pode acontecer, entendeu? É meio louco isso, né? Mas é isso, cara, tá bom? Boa semana pra vocês aí, ó. Tchau, tchau.